R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Começando mais uns 60 segundos do Benja direto da cama, porque eu vou falar um negócio pra vocês. São Paulo está um freezer. Eu nunca vi São Paulo tão frio como tá agora. Bom, e acabou agora o Flamengo 6 no ABC. 6-0. Acabou o primeiro tempo, tadinho do ABC. Tava 4-0. Aí alguém falou, ô Benja, vai bobar o ovo do Flamengo, é? Porque ganhou de 6 do ABC. Sim, gente, ganhou de 6 do ABC hoje pela Copa do Brasil. Ganhou de 5 do São Paulo domingo no Brasileirão. É um time, esse Flamengo do Renato Gaúcho, é um time impiedoso, cruel, agressivo. O Flamengo não quer ganhar o jogo, o Flamengo quer massacrar o adversário. E é muito legal isso. Faz 2, faz 3 e vai pra cima. E o elenco do Flamengo? O Renato tira o Bruno Henrique, coloca o Pedro. Tira o Arrascaeta, coloca o Michael. Tira o Diego, coloca o Thiago Maia. Esse time do Flamengo é bom pra caraca! Como diria João Guilherme, ele consegue minimizar a situação, ele brinca, ele traz um tom ali, sabe, quase que irônico, ele vai ganhar o Gabriel no papo, ele evita cair para uma situação de polêmica. Então, assim, essa habilidade do Renato também, para não transformar em algo maior e não perder o tal do ambiente, a tal da situação anímica que a gente cita aqui muitas vezes, também é de uma tremenda, sabe, de um tremendo valor para esse Flamengo atual. Tivemos técnicos recentemente que passaram por lá e talvez não souberam lidar tão bem com atitudes assim do Gabriel, que, como o Renato diz, se ele está dizendo é chato, e talvez essas atitudes vão se repetir, seja na Libertadores, seja um jogo que tenha que poupar, o Gabriel quer sempre jogar, e a comissão técnica vai sempre tentar medir quando pode ser poupado, quando pode sacar, quando dá para sacar. Então me chamou muito a atenção como o Renato conseguiu se sair bem, e pode vir a administrar muito bem uma situação que em outros momentos poderia ser o início de um problema. E aí poderia desgastar lá para frente, mexer com o time, mexer com o ambiente, mexer com relação, mexer com confiança de jogador. Então, esse ponto especificamente me tocou bastante, queria comentar, mas aí tem reforços, time, atuação. João, Celso e o Vitor estão aí também para falar isso, só para não me alongar, William. Não, imagina, vamos tentando e eu quero passar... Isso, professor, ia passar para você, pode falar. Quantas vezes ele falou em diálogo, ouvir, falar... Total. Coisas com todo respeito ao Rogério Ceni, cada um tem um jeito de ser, mas esse não era o jeito do Rogério, né? E me parece que esse é um grupo que está valorizando muito isso. E se ele matou no peito e baixou na terra com classe, esse caso do Gabigol, é também porque não há um caso. Ele percebeu que cabia a ele não tornar maior uma coisa que realmente não é, porque se tivesse realmente um incômodo incontornável, não ia adiantar nada, ele ia se livrar da coletiva, mas o problema ia aparecer no primeiro treino de volta. E não é isso que está acontecendo com esse elenco do Flamengo, né? Então isso a gente sabe que ele é mestre mesmo, ele controla isso de uma maneira excepcional. E outro ponto a favor também foi essa história de que se o mercado vier ao Flamengo, ele aceita reforços, mas não é o Flamengo que está indo ao mercado. Isso tudo e não é ele que está pedindo, né? Tá lá. Não é ele que está pedindo. Ao contrário, essa foi uma das coisas que pegaram também para o Rogério num segundo momento. Tudo bem, era aquele momento dos desfalques, aquela coisa, aquela situação que a gente sabia até que ia passar. Porque um momento a seleção ia deixar de desfalcar tanto e ele ou outro técnico teria os jogadores à disposição.
Mas esse jogo de cintura do Renato, né, é a grande marca dessa volta. O Flamengo parece... Sabe o que o Flamengo parece? Eu não sei se vocês cozinham. Eu não cozinho. Mas eu imagino, às vezes você acerta o ponto de uma receita e nunca mais acha, né? Você faz outros bolos, outras tortas, e não tá com o mesmo gosto. Dá a impressão que o Flamengo... João fez assim, eu acho que ele cozinha. O Flamengo achou essa receita em alguma gaveta, João, e quem abriu essa gaveta foi o Renato Gaúcho. E em cima disso, professor, Vitor, Pedro, William e fãs de esporte, outro ponto também que me chama muita atenção e que está aí na nossa tela. Ele fala o seguinte: todos os méritos são dos jogadores. Então eles... Ganha o vestiário, que é uma beleza, hein, João? Exatamente, estrategicamente, e usando aqui um português bem claro, malandramente, ele fala para todos que ele chegou, mas ele não está fazendo isso tudo. Quem está fazendo é o grupo. Eu confio no meu grupo, frase clássica de Renato Gaúcho. E, ao mesmo tempo, ele falando isso, ele dá moral ao grupo, mas ele também coloca uma responsabilidade nos jogadores. Porque ele diz o seguinte, ele fala, não adianta o técnico pedir e o jogador não executar. Ou seja, ele deixa claro que o jogador tem que querer fazer. E a gente não precisa mais dizer nada, né? Está muito claro, né, que esse time do Flamengo, que esse elenco do Flamengo está afim de trabalhar com o Renato Gaúcho, né? E o Renato realiza o seu sonho de dirigir o Flamengo. Ou seja, tem tudo para continuar dando certo. E ele mesmo se preserva, né, João? Porque o Vitor falou hoje em... Como é que você falou, Vitor? Humildade, né? Isso. Do Renato? Sim. Eu acho que é uma humildade estratégica. O que ele é muito inteligente, né? Puxando para essa coisa da malandragem. Claro que não é fácil fazer isso se você não tem esse desprendimento. Mas eu acho que é um desprendimento muito inteligente, muito voltado para a própria carreira dele. Uma que ele também não tem nada a perder, porque ele não é propriamente o estrategista. Aquele cara que a gente vai cobrar, falar assim, nossa, onde está o Renato estrategista? Como a gente cobra, por exemplo, do Vanderlei Luxemburgo há pelo menos 10 anos. Ele não tem esse ônus. Ele simplesmente não tem nada a perder. O Renato técnico não é esse cara. Não é esse cara como o Domi talvez tivesse que ser, porque o Domi tinha que provar que não era só o auxiliar do Guardiola, ou mesmo o Rogério teria que ser, por causa de suas pretensões, até do ponto de vista intelectual. O Renato não se preocupa com isso. Ele quer viver como esse time do Flamengo. É uma coisa Ô, Berner, só para não perder aqui, eu vou passar para você bem rápido, porque em cima de vários trechos que vocês falaram aí, né, vocês pensaram aí do que disse o Renato, eu preciso de todo mundo, estejam preparados, né? É a coisa da mobilização, é a coisa de cada um vai ter a sua vez. E uma coisa que eu achei interessante, Berner, pela primeira vez, algum treinador do Flamengo falou com um pouquinho mais de clareza sobre Gabigol e Pedro. Infelizmente, ele joga na posição do Gabriel. Tá claro para você, Berner? Não, está muito claro, né? E é uma avaliação técnica do Renato correta. O Gabigol é mais jogador que o Pedro, e o Gabigol é um jogador que se entende muito bem com o Bruno Henrique, porque a gente não pode descartar a força dessa dupla, né? A gente fala muito sobre... Outro dia perguntaram sobre duplas do futebol, qual era a discussão da Copa América, né? Existe a dupla Paquetá e Neymar. Eu falei, não, essa dupla não existe. Existe o Neymar. A gente teve esse debate aqui, né, Vitor? Isso, existe o Neymar, mas não há uma dupla para o Neymar, por exemplo, na seleção brasileira. E eu acho que a gente tem pouquíssimas duplas no futebol brasileiro. Eu acho que a gente teve, não nesse nível, mas recentemente, por exemplo, Rony e Luiz Adriano, por mais que não se entendessem tão bem como uma dupla, mas era uma dupla diferente do Palmeiras que conseguiu coisas interessantes e aí... Não sei se entra na história como uma dupla, mas talvez sim. No Santos, a gente estava Marinho e Soteldo, não formava uma dupla, eram dois jogadores que fazem mais a diferença. Então essa coisa das duplas do futebol brasileiro, elas têm desaparecido. Por exemplo, o Atlético talvez tenha uma dupla, Hulk e Nacho, mas
Ainda não é uma dupla histórica que você pode falar, olha, eles são uma dupla em campo também. Eles são jogadores que fazem a diferença, são os melhores do time. Gabigol e Bruno Henrique formam uma dupla. Né? Eles têm um entendimento muito bom. Eu me lembro de uma das entrevistas do Bruno Henrique, quando o Gabigol voltou depois do período de lesão, ele falou, olha, eu me entendo muito bem com ele, facilita, foi o termo que ele usou. E eu acho que isso fica muito claro. Então, a situação do Pedro é uma situação complicada, porque de todos os jogadores que ouviram a entrevista coletiva, o que mais deve estar incomodado é o Pedro, ou talvez o único que está incomodado é o Pedro, porque tem a questão da Olimpíada, mas o Flamengo fez muito bem de segurá-lo. Né? Por exemplo, semana que vem, o Flamengo não vai colocar o time titular para jogar contra o ABC. Então, o Pedro vai jogar, e ele pode mostrar serviço. Ele pode ir lá e ter uma atuação em alto nível e, quem sabe, começar a incomodar o Gabigol, ou até em algumas circunstâncias, formar uma dupla quando o Renato achar necessário com o Gabigol. Mas é óbvio que a preferência do treinador, e eu concordo com ele, é pelo centroavante que forma a dupla com o Bruno Henrique, que é o principal artilheiro do time, que é um jogador histórico, que é um cara que tem na sua carreira um carimbo de uma virada épica em final de Copa Libertadores da América. E sobre a questão do treinamento que o Renato falou, eu acho que essa é uma coisa muito curiosa com esse Flamengo. Ter uma semana livre para o Flamengo é bom para recuperar os jogadores fisicamente. É bom porque, quando o Flamengo puder ter, obviamente, né? Semana que vem talvez possa, porque eu no lugar do Renato... Talvez ele improvise, né? Uma semana livre semana que vem, né, Vitor? Talvez. Então, eu mandaria o time em reserva inteiro, nem cogitaria... Alguns jogadores, eu nem viajaria com os jogadores, eu daria para os jogadores uma semana ali de repouso e treinamento para recondicionar a equipe fisicamente. O Renato sabe trabalhar e a bola parada, né, jogada aérea, ele mesmo falou sobre isso na entrevista coletiva, na frente e atrás, tudo isso é útil. Mas do ponto de vista coletivo, da dinâmica de jogo, eu não acho que ela é tão proveitosa como pode ser para outros clubes, porque o Renato não vai modificar o jeito do Flamengo jogar. Talvez uma coisa aqui, uma coisa ali, só que a base do jogo do Flamengo é essa. Até porque os próprios jogadores não gostam de um jogo diferente desse. Então o Flamengo é um time que tem uma cara muito definida. Né? Ao contrário, por exemplo, do Abel Ferreira, aqui no Palmeiras, pode, de repente, vir com uma linha de 5, uma linha de 3 atrás, um jogo mais ofensivo, mais defensivo, uma semana de treino. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.